Olá, irmãos da PIBAB, da EBCO e outros irmãos que têm acompanhado o nosso canal. Mais uma vez, nós daremos continuidade ao estudo da carta de 1 Pedro. E hoje eu gostaria de começar perguntando aos irmãos: quem de nós, como seres humanos, nunca teve vontade de ter uma vida feliz, abençoada, próspera e talvez até livre de sofrimentos ou preocupações? Não estou falando daquela questão ou a ênfase errada que é dada na teologia, que só fala de prosperidade para o cristão. A gente sabe que a vida do cristão não é só sombra e água fresca. A gente também sabe que Deus não nos salvou para a gente ter uma vida de derrotas e somente tribulações. A gente sabe que Deus cuida dos seus e Ele dá o melhor no momento que Ele acha melhor. Então, será que é possível termos uma vida grandemente abençoada já aqui nessa terra? Será que isso é automático no processo após o momento da salvação? Ou envolve alguma participação nossa? É isso que a gente vai ver no texto de hoje um pouco mais. O que cabe a nós dentro de tudo isso? Será que essa participação nossa faz com que a gente possa já ser abençoado? Vamos acompanhar juntos então o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículos do 8 até o 12. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi por isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Pois se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Essa passagem é uma espécie de síntese que o apóstolo Pedro faz sobre o comportamento do cristão. Se a gente voltar um pouquinho nos textos, a gente vê que ele estava falando anteriormente sobre o comportamento da esposa, sobre o comportamento do marido. E aí agora ele resume tudo um pouco sobre o comportamento que o cristão deve ter. E no versículo 9 ele afirma que como crentes nós fomos chamados para ter uma vida abençoada. Essa bênção ela tem uma dimensão tanto física quanto espiritual, física e até no momento presente da nossa vida, nessa vida. Porém, para que nós possamos usufruir plenamente dessa bem-aventurança, se faz necessária a presença de 4 características em nossa vida. E então a primeira característica que nós precisamos ter para termos uma vida abençoada é uma conduta que demonstra integridade nas atitudes. A gente vai ler o texto agora, novamente, os versículos 8 e 9. Diz assim: Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. O 9 diz: Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados e a bênção lhes será concedida. Então a gente vê algumas atitudes que Pedro ressalta aí. A primeira atitude é a atitude de união, né? A ideia básica da palavra aí demonstra unanimidade. Uma ideia de não ter divisão espiritual, não ter divisão no pensamento. Um bom exemplo de união a gente vê no texto de Atos 4:32, que fala um pouco da igreja primitiva ali. Ele diz assim: Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam dono de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Então, coração e mente fala a união aqui, de tal forma. Tem uma música chamada, deixa eu ver o nome direitinho aqui, Unidade e Diversidade, do cantor Guilherme Kerr. Eu vou deixar o link lá aqui na descrição do vídeo e também um card, se você quiser acompanhar. Talvez ajude
a aprender melhor e gravar melhor esse item. Fala desse texto, né, do livro de Atos, falando sobre a união. É muito legal essa música. Pois dá uma escutada aí e com certeza isso vai ajudar a gente a memorizar isso e a louvar mais a Deus também, pensando nesse ponto da união. A segunda atitude é a atitude de compaixão, sendo nós aqueles que devemos conseguir se colocar no lugar do outro. Romanos 12:15 fala sobre a ideia de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? Então, integridade nas atitudes e ter uma atitude de compaixão. Ainda dentro da ideia de atitudes, nós temos fraternidade e misericórdia. Essa palavra descreve o sentimento de afeição que existe entre os irmãos e amigos chegados. Provérbios 17:17 diz: o amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade ele se torna mais que um amigo, ele passa a ser um irmão. Então, nós sentirmos aquilo que o outro sente só é possível quando estamos próximos. Isso só vem a se desenvolver quando nós realmente nos aproximamos dos nossos irmãos, através do discipulado, através do conhecer a vida um do outro. Então a nossa atitude tem que ser uma atitude de querer fazer isso, de querer estar próximo. Como cristãos, a gente é discipulado por Cristo através dos líderes, através de discipuladores, e nós devemos desenvolver essa atitude também de estar próximo, para que cheguemos a tal ponto de sermos considerados irmãos, por conhecer, por saber dos sentimentos, por sentir aquilo que o nosso irmão sente. Ainda mais uma atitude que é ressaltada por Pedro é a ideia da humildade. Paulo também nos fala sobre isso, em Filipenses 2:3, que diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isso é uma coisa muito difícil. Nós, muitas vezes, temos um conceito muito elevado de quem nós somos ou de como agimos, mas a palavra de Deus sempre nos induz ao lado contrário, que é a humildade que Deus quer ver de nós. É sempre considerarmos os outros melhores, para que a gente possa se colocar no lugar do outro. Isso de forma humilde. E essa é uma atitude que Pedro fala que nós devemos ter: integridade na atitude e tendo humildade. E o último ponto ainda no versículo 9 é o que a gente pode denominar como uma atitude de perdão. Pedro está mais uma vez nos ensinando aquilo que Jesus já havia dito em Pedro, né? E no livro de Lucas, nós podemos ver isso. Lucas 6:27-28 nos diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Lembrando sempre que a justiça vem de Deus. O nosso papel é perdoar e até orar por aqueles que nos odeiam. Portanto, se nós queremos ter uma vida feliz e abençoada, nós devemos desenvolver atitudes corretas em nossas vidas. As atitudes são as motivações por trás das nossas ações. Então a gente não está falando da parte prática, mas sim daquilo que ainda nos motiva. Então nós devemos ter motivações que ressaltem a nossa humildade, o nosso perdão pelo outro, né? A nossa afeição através do amor cristão, né? Então são pontos que a gente ainda vê nessa primeira parte. Primeira característica é integridade na atitude. A segunda característica em nossa conduta que nós devemos ter é integridade nas palavras. O versículo 10 diz o seguinte: pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Esse versículo 10 é uma citação literal dos Salmos 34, os versículos 12 e 13. É um salmo em que Davi ele escreveu enquanto estava fugindo de Saul, né? E nesse salmo Davi está demonstrando a sua confiança na libertação do justo e no final da derrota do ímpio, mesmo que isso não aconteça de imediato. O versículo afirma também que para nós termos uma vida feliz e abençoada é necessário que nós tenhamos duas ações fundamentais. Primeiro, parar de dizer maldades. Nós precisamos de um esforço consciente para isso. Talvez a gente pense que por não falar palavrão ou não ofender diretamente a esposa ou o marido,
mas a gente tem que tomar cuidado com qualquer comentário, qualquer fala nossa, que às vezes é de duplo sentido, ou que a gente chama de brincadeirinha sem maldade. A melhor ideia que nós podemos ter na nossa cabeça é, se não for edificar, é melhor que nós não falemos, né? Então, graças a Deus nós podemos nos arrepender. Que bom que Deus nos dá essa oportunidade. O apóstolo Pedro já havia nos dado o exemplo através da própria vida de Jesus na carta de 1 Pedro. Lá no capítulo 2, os versículos 22 e 23, diz que mesmo Jesus sendo ofendido, ele não revidou e nem ameaçou. Não dizer mentiras também é uma outra atitude que o apóstolo coloca aqui. Além de não falarmos maldades, não dizer mentiras. E isso é uma coisa clara e óbvia para nós como cristãos. Mas lembre-se sempre, cuidado com aquilo que a gente acha pequeno, dos pequenos pontos, daquilo que a gente acha que as pessoas não estão olhando, não estão vendo, porque às vezes a mentira está até no nosso olhar, no nosso pensar. Então que da nossa boca também não vem o resultado final daquilo que a gente está pensando ou olhando, que é o falar mentira, assim como Pedro coloca pra gente. A gente precisa ter integridade nas nossas palavras, em tudo. A terceira característica que Pedro cita em sua carta é a integridade nas ações. Ela está lá na parte A do versículo 11, que diz: afaste-se do mal e faça o bem. Parece bem geral isso que ele está falando, afaste-se do mal e faça o bem. Mas quando Pedro está colocando de forma geral, porque ele também está colocando em toda a nossa vida. A gente tem que estar atento em todas as nossas ações. O crente ele precisa ter uma vida irrepreensível, uma vida acima de qualquer suspeita. Um procedimento que não seja passível de reprovação. Nós devemos ter atitudes de bondade e desejo de agradar e glorificar a Deus em tudo. Nós não podemos ter comportamentos suspeitos ou conduta duvidosa. A gente deve lembrar do texto de Hebreus 12:1, que nos fala que nós estamos rodeados de testemunhas. Sempre tem alguém olhando para a gente. Sempre tem alguém que vai avaliar a nossa conduta como cristão. A terceira característica que nós devemos buscar como cristãos é integridade nas ações. Está lá na parte A do versículo 11, que diz assim: afaste-se do mal e faça o bem. Então, assim como nós não devemos manter uma fala mentirosa ou maldosa, as nossas ações também elas devem ser um destaque na nossa vida. Uma boa ação. O crente ele precisa ter uma vida irrepreensível, acima de qualquer suspeita ou um procedimento que seja reprovável. Nós devemos ter atitudes de bondade e o desejo de agradar e glorificar a Deus. Nós não podemos ter comportamentos suspeitos ou condutas duvidosas. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala que nós estamos rodeados de testemunhas. Isso nos incentiva a andarmos sempre no caminho correto, andarmos sempre na luz em todas as ações. Mas e quando no nosso cômodo, casa, família que é mais restrito, nós não temos essa testemunha? Quando nós estamos somente diante de Deus, porque assim nós estamos o tempo todo. Então cuidado com jeitinhos nas nossas ações. Nós somos conhecidos pelo povo do jeitinho brasileiro, né? Ou aquela ideia de ninguém tá vendo, ou isso aqui é muito pequeno para alguém notar. Em todo tempo nós como cristãos, nós devemos ter uma atitude que é aprovada por Deus. Então, todo o nosso procedimento, ele deve ser tão claro quanto um farol aceso no oceano durante uma noite. A quarta e última característica se encontra na parte B do versículo 11, que diz: busque a paz e esforce-se para mantê-la, né? A ideia de conservar um bom relacionamento com todas as pessoas. Mateus 5:9 diz que bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Jesus sempre nos convidou a sermos pacificadores. Esse deve ser um esforço contínuo na nossa vida, como diz Paulo em Romanos 12:18, diz que o que depender de nós, então que nós possamos buscar a paz.
O cristão, nós como cristãos, não podemos ser conhecidos como aquele que é o esquentadinho, que é aquele que sempre arruma a confusão. Mas temos que ter a ideia, ou as pessoas devem ter a ideia de nós, que é aquele que busca a paz, aquele que busca a conciliação, aquele que busca estabelecer ponte entre as pessoas. Essa é a última característica, a integridade nos nossos relacionamentos. Assim, destacamos essas 4 características, assim como Pedro colocou na sua carta, para que nós possamos ter uma vida plenamente abençoadas. Características essas que são integridade nas atitudes, no versículo 8 e 9, integridade nas palavras, integridade nas ações e integridade nos relacionamentos. E eu termino com o versículo 12, que diz o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. O Senhor, ele é propício ao justo e ele é contrário ao ímpio. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos diz o seguinte: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Então, nós temos noção de que muitas das vezes tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida é uma consequência daquilo que a gente tem plantado. O que você tem plantado na área das suas atitudes, palavras, ações ou relacionamentos? Deus é justo, Ele deixa que a gente colha aquilo que a gente planta. Eu queria convidar os irmãos a estarem parando um tempo na sua devocional, um período no seu dia, e pudesse fazer uma lista. Como tem sido isso na sua vida? Nós temos condições de melhorar isso, graças à força que o Espírito Santo de Deus nos dá. Nós somos pecadores. Por nós mesmos nós não conseguimos ter boas características. No máximo, porque nós somos criaturas de Deus, e isso vem de Deus. Mas para realmente nós podermos agir de forma correta, nós só podemos fazer por meio do Espírito Santo de Deus. Então faça uma lista, veja como têm sido as suas atitudes, ações, palavras e relacionamentos e coloque diante de Deus para que Ele possa transformar isso e para que a gente possa ser plenamente abençoado, assim como Deus coloca na palavra dele. Espero que os irmãos continuem a ter uma boa semana, um ótimo fim de semana.